Vamos colocar de pé? Vai ser uma muvuca, mas é bom, né? Nós estamos trabalhando no Evangelho de Marcos. Nós começamos desde o capítulo 1 e hoje nós estamos trabalhando o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Capítulo 6, versículos 6 a 13. A palavra de Deus fala assim: Percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhe que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhe que, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ou saírem dali, sacudam os pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios e curaram numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua santa palavra, Pai, que nos instrui, nos corrige, nos molda à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor, fala aos nossos corações e que possamos sair daqui transformados pela sua presença e pela sua palavra em nosso meio. É no nome de Cristo Jesus, o nosso Mestre, que oramos. Amém. Pode sentar. Como eu disse, nós temos trabalhado no Evangelho de Marcos desde o capítulo 1, onde nós vimos o início do ministério de Jesus, onde ele foi batizado e dos céus ouviu-se a voz dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado". Depois nós vemos que Jesus começou o seu ministério pregando em muitos lugares. E logo depois disso, ele chamou homens. Chamou os seus primeiros discípulos e disse que esses discípulos seriam pescadores de homens. Os discípulos, depois eles começaram a chamar outros discípulos, ao totalizando os 12 discípulos dele. Eles, os discípulos, eles estão no centro do plano de Jesus, para continuar e para estender o seu ministério sobre a terra. Os discípulos, desde o começo, faziam e fazem parte da missão de Jesus na terra. Marcos, ele escreve no começo desse trecho que lemos, que ele chamou para si mesmo esses discípulos. No início do Evangelho, nós vimos que Jesus nomeou 12 para que estivessem com ele e que ele iria enviá-los a pregar. A gente viu isso e a gente pode perceber isso lá em Marcos 3, onde ele já havia chamado esses discípulos e já havia dito que eles seriam chamados para si e eles seriam enviados a pregar o evangelho, a curar enfermidades, a expulsar demônios. E é preciso aqui nós lembrarmos quem são esses 12 homens. A palavra de Deus fala assim: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Mais para frente, no capítulo 4, ele vai dizer que a vós foi dado o conhecer o mistério do reino de Deus a esses discípulos. Esses discípulos não eram homens extraordinários, eles eram pescadores. Havia um deles que era publicano, outro que era um zelote. São pessoas comuns.
mas com uma grande missão que Jesus entregou para eles. E agora, pela primeira vez, os discípulos vão se separar do seu mestre, vão se separar de Jesus. Eles são enviados por ele agora para fazer parte da sua missão, aquilo que ele já estava fazendo, que era pregar o evangelho de arrependimento, que era curar enfermos, que era expulsar demônios de pessoas que estavam sendo escravizadas. São pessoas que já passaram um certo tempo com Jesus. Desde o seu chamado, eles haviam estado com Jesus, eles haviam viajado com ele, eles haviam observado Jesus fazendo todas essas coisas. Ele ensinou eles e realizou sinais diante deles. Eles aprenderam alguns dos princípios básicos do discipulado e Jesus, ele vai continuar a instruí-los depois que eles voltarem dessa missão. A primeira coisa que eu queria falar aqui é que nós, como cristãos, não fomos chamados para apenas desfrutar de um relacionamento com Jesus, apenas para aprender dele, para ver sinais e maravilhas de nosso meio. Mas todo aquele que foi chamado um dia também foi enviado por ele para fazer discípulos. Também é chamado para fazer discípulos de Jesus. Se nós só queremos desfrutar do relacionamento com Jesus e daquilo que esse relacionamento nos oferece, mas nós não queremos ir, não queremos fazer discípulos, nós precisamos pensar se de fato nós somos realmente discípulos ou apenas consumidores da fé. No tempo de Jesus, já existiam esses dois. Pessoas que seguiram Jesus e estavam seguindo Jesus por todos os lados. Mas no momento que começou a perseguição, todos desapareceram. A pergunta é: quem nós somos? Somos realmente discípulos de Jesus ou apenas consumidores da fé? Se somos discípulos, então a nossa missão é a mesma missão que esses 12 receberam: fazer discípulos de Jesus. Então Jesus, ele chama esses 12 para si, e ele os envia, mas não antes, a palavra fala de dar autoridade para eles fazerem isso. Embora eles tivessem recebido o poder do seu mestre, de Jesus, essa autoridade, ela não era deles. Ela não pertencia a eles. Ela veio de Jesus. Receber autoridade aqui significa servir em submissão a Jesus, ser dependente dele e responsável por entregar a sua mensagem de acordo com as suas instruções, com a sua vontade, conforme ele fazia. Não conforme os discípulos agora acharam que poderiam fazer. Nossa, agora que Jesus me deu essa autoridade, eu vou fazer do jeito que eu quero. Jesus não fazia certo, agora eu vou fazer melhor, eu vou alcançar mais pessoas. Não, Jesus lhe disse: vocês farão aquilo que eu fiz. E eles foram, pregaram, curaram e expulsaram demônios. Jamais eles poderiam esquecer de que a missão deles era uma extensão da missão de Jesus. E nessa viagem pelas aldeias, os 12 fazem aquilo que viram Jesus fazer. Estes homens haviam de ser embaixadores oficiais de Jesus Cristo. Ou aquilo que a palavra de Deus vai chamar mais para frente de apóstolos, os enviados por Jesus, revestidos de toda autoridade para representar aquele que os havia enviado. Jesus. Eles eram representantes de Jesus. Um discípulo, meu irmão, é um representante de Jesus na terra. Enviado para seguir a missão de Jesus na terra.
Eles vão realizar o seu trabalho em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, levando a mensagem de Jesus com uma extensão da sua própria missão. Quem recebe, a palavra de Deus fala que quem recebe um desses mensageiros também recebe o próprio Jesus, porque eles estavam representando Jesus ali. Como discípulos, a nossa autoridade, ela não está firmada em sabedoria humana. Ela não está firmada na quantidade de faculdades que nós fazemos, em quantos seguidores nós temos em redes sociais, no quão bem-sucedido nós somos profissionalmente. A nossa autoridade está no poder que vem de Jesus. Assim como Paulo nos fala em 1 Coríntios 2, de 4 a 5, ele fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ao proclamar o Evangelho, o verdadeiro discípulo, ele depende e confia na autoridade dada por Jesus aos discípulos. Onde a pregação do Evangelho é proclamada não com sabedoria humana, não com persuasão, mas no poder de Deus. O discípulo de Jesus, ao proclamar o Evangelho, ele não utiliza de estratégias humanas para atrair mais pessoas. Ele não utiliza de hipnose, como às vezes música de fundo quando está pregando, sabe? Para deixar o coração um pouco mais no sentimento. Não estou falando de ninguém. Nós não atraímos com coisas atraentes para as pessoas, para o nosso público-alvo. Ele não prega a autoajuda, ele não prega uma teologia do coaching, onde você pode tudo, você tem um poder dentro de você mesmo, está aí, basta você querer. Imagine que você já alcançou e você vai alcançar. Um discípulo de Jesus não prega isso, porque ele sabe que nós somos pó, e ao pó nós vamos voltar. Os discípulos de Jesus apenas pregam arrependimento de pecados e a fé no único que pode nos salvar, Jesus Cristo. Nada mais. Nada mais é necessário, porque o poder está nesta mensagem. Mas percebam que Jesus ele não envia os 12 sozinhos. A palavra de Deus fala que ele envia os 12, 2 a 2. Pobre daquele que ficou com Judas, não é mesmo? Mas Jesus, provavelmente ele tinha vários motivos para enviar esses discípulos 2 a 2. E é provável que seja por proteção mútua, por ajudar na pregação, por apoio moral, por companheirismo. Nós notamos que mais para frente, Pedro e João eles vão dar testemunho juntamente um com o outro. Se a gente for olhar mais para frente, no livro de Atos, nós vamos ver que Paulo e Saulo, eles viajam juntos, eles foram enviados juntos. A gente vai ver que Paulo e Silas são juntamente encomendados pelos irmãos à graça do Senhor. E também nós não podemos esquecer de Barnabé e Marcos, aquele que escreveu o livro, o evangelho que nós estamos falando agora. Meus irmãos, o caminho do discípulo não é um caminho solitário. O caminho do discípulo é um caminho comunitário. Nós não andamos sozinhos no caminho. Você sozinho não é igreja. O discípulo sozinho definha e morre. Nós não fomos chamados para uma caminhada isolados uns dos outros. A maior
mentira que você pode falar para você mesmo é: eu sou igreja. Esse versículo não existe. Porque Jesus, ele chamou a sua igreja, a sua comunidade. Nós somos chamados como comunidade. Você não é igreja sozinho. Nunca foi, nunca será. Nós somos uma comunidade, comunidade de discípulos de Jesus, que fazem discípulos de Jesus. Nós somos chamados para andar nesse caminho em comunidade, para amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros, confessar os nossos pecados uns aos outros, orar uns pelos outros, edificar uns aos outros, encorajar uns aos outros, ensinar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, servir uns aos outros, sermos hospitaleiros uns com os outros, bondosos uns com os outros, levar os fardos pesados uns dos outros. Sozinho, nós não conseguimos seguir o caminho do discípulo. Não foi assim que Jesus quis que a sua igreja fosse, isoladas uns dos outros. A igreja é uma unidade comunitária. Nós somos chamados como corpo, como muitas partes, como um edifício, como uma nação santa, como um povo escolhido por Deus. Jesus, ele virá novamente para resgatar a sua igreja, a comunidade de discípulos que fazem discípulos de Jesus. Versículo 8 e 9, ele fala assim: ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. O caminho do discípulo, ele somente as coisas que são absolutamente necessárias devem ser levadas. Jesus lhe permite apenas o mínimo indispensável necessário para a viagem. Jesus, os 12 discípulos, tem a permissão de levar um bordão para servir como uma espécie de bengala e para proteção contra também animais selvagens que poderiam aparecer no caminho. Eles poderiam levar uma única túnica, uma única sandália para caminharem nessa estrada pedregosa. E nada mais. O pão, a mochila, o dinheiro e até mesmo uma segunda túnica que eles poderiam utilizar até como almofada para dormir, deveriam ser deixadas para trás. Essas instruções, elas não são mandamentos literais para todas as épocas e todas as culturas. Elas estão de acordo com os costumes e tradições da Palestina naquele tempo. Os discípulos deveriam prosseguir com a sua missão sem estorvo algum, dependendo apenas da hospitalidade que era usual naquela época em Israel, que iria proporcionar a eles uma hospedagem e também alimentação, e iria eliminar as necessidades de dinheiro ou qualquer outra coisa. Apenas, apesar dessas instruções, elas não serem mandamentos para nós hoje, os princípios por trás deste método que Jesus utiliza para enviar os seus discípulos, no entanto, continuam válidos para todas as culturas. Na missão da proclamação do Evangelho de Deus, é Deus que dá o sustento. É Deus que mantém. Precisamos crer, precisamos confiar no cuidado providencial de Jesus, de Deus, sobre aqueles que estão proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Deus, ele continua ainda hoje provendo para a sua missão de alcançar o perdido. Que seja feito o seu reino, que o seu reino possa crescer e se espalhar. Deus continua provendo para a sua missão.
O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Mas ele utiliza dos seus discípulos, daqueles que ouvem o evangelho de Cristo, para sustentar também aqueles que estão proclamando a sua mensagem. E recomendou-lhes que quando eles entrassem em uma casa, eles ficassem ali, até que saíssem daquele lugar. Depois de eles ter instruído sobre o que levar e o que não levar, agora Jesus ele dá instrução sobre como eles devem agir a respeito da hospitalidade que encontrarão na missão deles de proclamar o evangelho. Os missionários, os discípulos, que não somente viajavam, mas também se alojavam de 2 em 2, eles deveriam permanecer na primeira casa que hospedassem eles e que foram suficientemente bondosos para os hospedar. E se surgisse uma casa muito maior, muito melhor, com muito mais estrutura, aqueles discípulos deveriam permanecer na primeira casa que foi bondosa com eles. Os 12 devem depender da hospitalidade de cada povoado que visitarem e se contentar com as condições de vida ali, quaisquer que forem. E o versículo 11, ele vai dizer que se algum desses lugares não quiser recebê-los, nem ouvi-los, ou saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Na mensagem anterior, que foi pregada aqui pelo Josué, Jesus foi rejeitado na sua cidade natal. Jesus, ele não era recebido em todos os lugares. E seus servos, eles podiam esperar que também fossem rejeitados em alguns desses lugares, pois eles não eram maiores do que o seu mestre. Porém, Jesus, ele alertou sobre o perigo de rejeitar o evangelho. Era costume dos judeus que, depois de viajarem para territórios pagãos, eles sacudissem os pós de suas sandálias e de suas roupas antes de entrarem na Terra Santa, como sinal de separação da impureza daquele lugar que era pagão. Os apóstolos, eles deveriam, aqui, segundo Jesus, sacudir o pó de suas sandálias e considerar aquele território que não quis ouvir a sua mensagem, considerar aquela aldeia que não quis ouvir a sua mensagem, considerar aquela casa que não quis ouvir a sua mensagem, considerar aquela pessoa que não quis ouvir a sua mensagem como pagão. O que Jesus está dizendo aqui, nesse texto, é que qualquer lugar que seja, quer seja uma casa, uma vila, uma cidade, que se recuse a ouvir o evangelho, deve ser considerado impuro. Como se fosse um solo pagão. E da mesma maneira, Jesus instrui seus emissários agora a deixar claro que aqueles que persistirem em rejeitá-lo e rejeitar a mensagem enviada por eles, como também a sua mensagem, quer judeus, quer gentios, eles são, para Jesus, considerados pagãos. E eles deverão responder por si mesmo diante de Deus. Qualquer pessoa que receba ou rejeite o mensageiro, recebe e rejeita Jesus que os enviou. A referência de Jesus aqui a Israel, por meio dessa figura de linguagem gentia, tem um efeito que desacraliza a terra de Israel. Ele
ele elimina deste modo a presunção que eles tinham de salvação com base somente na sua etnia, na sua nação, na sua raça. Ele está dizendo que se você, mesmo judeu, rejeitar a mensagem que eu estou proclamando, vocês são considerados pagãos. Vocês que mesmo assim vieram numa família cristã, que estão rejeitando o evangelho de Cristo Jesus, também são considerados pagãos, é o que Jesus está dizendo. Vocês que vivem uma vida como se Jesus não existisse, falam que creem, mas vivem como se ele não existisse, vocês também são considerados pagãos. Até mesmo na terra prometida, haveria aqueles que rejeitaram o prometido. Romanos 9:6 fala que pois nem todos os descendentes de Israel são, de fato, Israel. Não há salvação fora do evangelho. Não há salvação onde a palavra de Deus é rejeitada. Meu amigo, este aqui é um alerta. Que se você ainda não recebeu essa mensagem, você hoje está tendo uma oportunidade para se arrepender de seus pecados, converter o seu coração dos seus maus caminhos e crer em Cristo Jesus para a salvação. Hoje você está aqui escutando um discípulo, um simples discípulo de Jesus, que está pregando o evangelho que não vem de mim, mas vem dele. E Jesus diz, em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ele está batendo na porta. Nós iremos aceitar essa mensagem ou rejeitar essa mensagem. Esta é a vontade de Jesus para cada um de nós. Porém, se você não quiser ouvir, se você não quiser abrir a porta, eis o que ele diz: fora do meu evangelho não há salvação. Um dia, meu irmão, não haverá mais oportunidades. Não haverá mais oportunidade de arrependimento. Quando Cristo voltar novamente em glória e juízo, aqueles que rejeitaram a sua palavra também serão rejeitados por ele. No texto paralelo a este texto que nós estamos lendo aqui, que está lá em Mateus 10:15, Jesus diz assim aos seus discípulos: verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade que o rejeitou. Nós estamos falando de uma cidade que estava impregnada pela incredulidade e envolta em um lamaçal de pecados. E foram por Deus destruídas como exemplo de punição pelo pecado não arrependido. Por isso eu digo, arrependam-se e abra a porta para que o evangelho possa transformar você de dentro para fora e torná-lo hoje um discípulo de Jesus. O texto ele continua. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse. Então, expulsaram muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo.
Observe aqui que os 12, eles não foram enviados, como eu disse antes, para fazer um novo trabalho. Não. Eles continuaram e eles estenderam o trabalho iniciado por Jesus. Jesus dá autoridade aos cristãos, aos seus discípulos, para que possam participar do ministério que é dele. O nosso ministério de proclamar o Evangelho é o ministério que Jesus começou aqui na terra. Ele dá privilégio, ele não dá anjos, para que nós possamos participar desse ministério de fazer discípulos de Jesus. E o conteúdo dessa mensagem, ele foca em 3 áreas aqui. Primeiro, eles pregaram o arrependimento. A mensagem do Evangelho, ele começa com o arrependimento. Arrepender-se significa mudar de mente e logo se adaptar a essas mudanças. Mudar de mente e fazer a vontade de Deus. Mudar de mente e converter os seus caminhos a Deus. O arrependimento não é lamentar, né, de uma forma sentimental. É algo que muda cada um de nós de uma forma revolucionária. Completamente. Por isso, são poucos os que se arrependem. Meu irmão, como eu já disse antes, ao pregar o Evangelho, o foco está no desenvolvimento pessoal, numa autoajuda. A verdadeira pregação do Evangelho vai falar primeiro o quão pecadores nós somos, e o quão santo e puro Deus é, e o quão nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque estamos diante de um Deus santo e justo, mas um Deus que também se ira contra todo o pecado. Se quisermos andar no verdadeiro caminho do discípulo, nós devemos chamar as pessoas ao arrependimento. Nada menos do que isso deve ser exigido. É impossível alguém entrar no reino dos céus sem passar pela porta, primeiro, do arrependimento. Sem primeiro reconhecer que é pecador e que precisa de ajuda, que precisa ser salvo de si mesmo. Riley, ele vai dizer que não há pessoas impotentes no reino dos céus. No reino dos céus, não há pessoas que não se arrependem. Todos aqueles que entraram são aqueles que um dia se arrependeram e continuam na sua caminhada cristã se arrependendo dos seus pecados. Todos que entraram lá sentem, choram e lamentam a sua triste condição espiritual e recebem de Jesus o perdão dos seus pecados e são incluídos agora na família de Deus. O segundo ponto da mensagem do discípulo está na libertação que o Evangelho traz. Ele fala: expulsaram demônios. O Messias veio para libertar os cativos. Ele se manifestou para libertar os oprimidos do diabo e desfazer as suas obras sobre vidas que estavam sendo oprimidas. Mas eu quero deixar claro algo aqui. Não é verdade que os escritores do Novo Testamento, juntamente com os primeiros cristãos, eles atribuíram todas as enfermidades físicas ou anormalidades à presença e à operação de espíritos malignos. Não, nós vemos aqui inúmeros momentos onde Jesus ele não está expulsando demônios, ele está curando enfermidades. Porém, também dizer que a possessão demoníaca é simplesmente um outro nome para insanidade mental ou uma dissociação é um completo engano. O fato é que a possessão demoníaca descreve uma condição
na qual um ser distinto, um ser maligno, aquilo que Marcos ele vai chamar de espírito imundo, de um demônio imundo, ele vai dizer, que está entrando agora naquela pessoa e está escravizando, assumindo o controle sobre aquela vida. O que eu quero dizer com isso é que este mal ainda existe hoje. Você crendo ou não. Sempre existiu e até que Cristo venha novamente, existirá. Nós somos rodeados pelo mal todos os dias. Pessoas são influenciadas pelo mal diariamente em sua rotina. Pedro, ele nos diz que nós devemos, em 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Não se iludam. O mundo espiritual existe e a sua influencia você muito mais do que você imagina. E hoje, em todo lugar, você acreditando ou não, há pessoas possuídas por espíritos imundos. E cabe aos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, revestidos com a autoridade de Jesus Cristo, libertar os escravizados deste mal. É tarefa do discípulo. Não pelas suas próprias forças, mas pela autoridade vinda de Deus sobre eles. Mas eu quero que você também olhe para um outro ângulo aqui. Pode ser que algumas pessoas não sejam escravizadas por espíritos imundos. Mas agora, neste exato momento, milhões e milhões de pessoas estão em outras prisões. Nós não precisamos ir muito longe. Olhe para a rua. Olhe para fora. Milhares de pessoas vivendo em situações subhumanas. Escravas de drogas, de vícios, de alcoolismo, de prostituição, de promiscuidade. Além de inúmeras pessoas em pleno século XXI ainda serem escravizados por outras pessoas, como tráfico de crianças, de mulheres, para pedofilia, para tráfico sexual. O discípulo de Jesus, meus irmãos, ele deve ser aquele que traz liberdade aos escravizados. Devemos lutar para trazer a liberdade. Essas pessoas estão escravizadas por tudo aquilo que as oprime. É nossa tarefa. Eles curavam os enfermos, ungindo com óleo. A salvação, ela é uma bênção que se estende ao homem todo, ao homem integral, o corpo e o espírito. Algo interessante é apresentado aqui, neste versículo. Os apóstolos ungiam os enfermos com óleo. O óleo, naquele tempo, ele também era usado como um cosmético, como também um remédio, mas também como símbolo espiritual. A questão é, os discípulos usaram o óleo como remédio? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer aqui. E a resposta é, provavelmente não. Ele era usado como um símbolo da presença, da graça e do poder do Espírito Santo sobre aquela pessoa que estava sendo ungida. Dizendo assim, Deus está com você. Mas o ponto aqui é que os discípulos não só pregavam a palavra de arrependimento, eles também cuidavam das mazelas do povo. A sua tarefa primordial era levar o evangelho de Jesus Cristo. E isso era feito também cuidando não só do espírito, mas também do corpo. Há pessoas que estão com fome, meus irmãos. Estão com sede.
doentes, abandonadas, perdidas e sem esperança. O discípulo de Jesus deve ser aquele que estende a mão para essas pessoas, que leva a esperança e mostra que Deus se importa com elas. Utiliza quem para isso? Os seus discípulos que estão no caminho. Para concluir, neste relato aqui que nós estamos vendo, Marcos, ele retrata os 12 discípulos como agentes de Jesus, que estenderam e estão estendendo o ministério do Filho de Deus. O que os discípulos eles começaram aqui, nessa missão, eles irão continuar depois também da ressurreição de Cristo. E 2000 anos depois, esta mensagem chegaria até nós. Como o mesmo Marcão falou, por causa de outros discípulos que estavam no caminho e resolveram pregar o evangelho de arrependimento para cada um de nós. Jesus ainda está chamando discípulos, homens e mulheres comuns, mas com uma grande missão de levar as boas novas, as boas notícias a todos aqueles que estiverem no seu caminho. E que no caminho do discípulo, meus irmãos, nós possamos nos revestir com a autoridade dele, de Cristo Jesus, caminhando não sozinhos, mas em comunidade, pregando o evangelho de arrependimento, trazendo a libertação aos cativos e cura aos doentes. Que Ele possa nos encontrar assim quando voltar. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, que é rica e nos transforma, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque um dia pessoas, discípulos teus, homens comuns, mulheres comuns, resolveram aceitar o chamado e o envio de Cristo Jesus para proclamar o evangelho de arrependimento, Pai. Obrigado, Senhor, porque essas pessoas não apenas quiseram estar contigo, mas também quiseram obedecer a Ti, Pai. E por isso, um dia, o Evangelho chegou até nós. Glória a Deus por isso, Pai. Mas nós te pedimos hoje, Senhor, faz com que todos aqueles aqui que um dia já receberam essa mensagem, Pai, possam também ser enviados a proclamar esse mesmo evangelho que um dia os alcançou, Pai. Que possamos ser discípulos, seguidores fiéis à Tua palavra e à Sua missão, para que o Seu reino cresça em todos os lugares, Pai. Mas eu também te peço aqui, Pai, se alguém que está aqui, ou alguém que irá nos escutar, Pai, através do YouTube ou outra rede social, Pai, que ainda não abriu a sua porta para a sua mensagem, Deus, que possa haver arrependimento em sua casa. Que possa haver arrependimento, Pai, para que eles possam, Senhor, ceiar contigo e tu com eles, Pai. Eu te peço por onde nós estamos, Pai, pelo centro dessa cidade tão atribulada, Senhor. Que essa cidade, Senhor, ao ouvir os seus discípulos que estão no caminho, proclamando esse evangelho, Pai, possam abrir as suas casas, Senhor, para que este evangelho possa transformá-los, Pai. E que eles possam se tornar também discípulos que fazem discípulos. É no nome de Cristo Jesus, o nosso Mestre, que nós oramos. Amém.